Bom, um bom museu para ser visitado em Roma, para que a gente possa ter uma ideia da história, da totalidade daquele império, é o Museu della Civiltà Romana, Museu da Civilização Romana, né? Ele fica fora dos muros de Roma, é um prédio do período de Mussolini, mas ele é muito interessante. Ele não tem peças originais, na verdade, ele é feito de maquetes, de reproduções em gesso. Então, ele é muito interessante no sentido que você pode ver lembranças históricas, né? Por exemplo, aqui uma maquete que mostra o Panteão de Roma, que está bastante preservado, ainda com a sua cúpula, com seu orifício por onde entra a luz solar, por onde entra a própria chuva, quando o dia está mais nublado. Então, nós temos alguns exemplos interessantes, alguns que fazem parte do Fórum Romano. Então, por exemplo, o Arco de Tito, que é a entrada do imperador Tito em Jerusalém. Nós vamos ver, por exemplo, nos relevos, aqui a gente não consegue ver, mas no Fórum Romano a gente consegue ver bem, que aparecem inclusive os judeus levando a menorá, o seu símbolo máximo, saindo da cidade de Jerusalém quando foram invadidos. Olha, por exemplo, essa maquete do Coliseu, é interessante porque, como o Coliseu hoje não está, né, exatamente como a gente está vendo aqui, mostra muito bem o período da sua construção, quando ele chega a influenciar arenas até mesmo dos dias de hoje, né? E completamente revestido em travertino, portanto, um grande exemplo dessa arena romana, né? Por exemplo, aqui, como funcionavam nos seus subterrâneos, locais onde ficavam gladiadores, onde ficavam feras que eram içadas, né, para que fossem levadas para a arena, uma ideia de como eram as bibliotecas romanas, né? Então, os livros não eram como a gente conhece hoje, o papel ainda não era conhecido na Europa, o papel é inventado na China e vai ser levado depois. Então, os livros são essas peças enroladas que nós vemos dessa maneira aqui, né? Então, temos ideia, por exemplo, de maquetes da Casa Romana, como ela funcionava. Normalmente, a Casa Romana tinha uma entrada de ar e de luz no seu centro, onde nós encontrávamos uma espécie de uma pequena piscina, um pequeno tanque, né, nesse átrio, como era chamado, esse espaço, como se fosse uma varanda em torno, né, dos cômodos da casa, e, na verdade, o impluvium, que era esse tanque, recebia as águas das chuvas e eram muitas vezes reutilizadas eram águas reutilizadas naquela casa, né? Vemos, por exemplo, que muitas residências tinham pinturas murais. Isso nos chegou mais claro com as escavações de Herculano e Pompeia, né? Veja que, por exemplo, essa ideia que nós temos do átrium, desse centro da Casa Romana, vai influenciar depois, no período de Idade Média, no período românico, os primeiros claustros, como é o caso de Cluny, na Borgonha, na França. Então, o nascimento do claustro se dá por conta da Casa Romana, né? O Museu della Civiltà Romana vai ter uma das principais maquetes em todo o mundo, é uma grande maquete que vem desde os anos 30 e que mostra a antiga cidade imperial de Roma, né? Aqui é uma pequena parte dela, a gente só está vendo um detalhe, por exemplo, é o Circo de Domiciano, que você está vendo aqui. O Circo de Domiciano, se você reparar essa configuração, o que é hoje, na verdade? Piazza Navona, onde nós temos a fonte dos quatro rios, né, de Bernini. Então, é uma praça conhecida de Roma que ainda utiliza essa mesma configuração do antigo templo de Domiciano. Não muito longe dali, nós temos o Panteão, nós falávamos dele ainda agora, né, que ainda está lá de pé. Então, quer dizer, algumas lembranças da cidade, aqui um pouco da totalidade. Veja, por exemplo, o Coliseu, que aparece lá mais adiante, né? Nós temos aqui o rio Tevere, né, o rio Tibre, cortando a cidade.
Portanto, algumas lembranças de seus templos, de seu fórum, de aquedutos. É bastante interessante essa maquete da antiga cidade de Roma.